Imagina um trem tão grande que parece saído de um filme de ficção científica, zunindo por montanhas, florestas e até oceanos, ligando o samba do Brasil ao dragão da China num piscar de olhos. Parece coisa de outro mundo, né? Mas e se eu te contar que esse sonho está mais perto da realidade do que você pensa? Um trem gigante que, literalmente, cruza continentes. Pode ser o segredo que vai mudar o jogo do comércio, da cultura e até do jeito como a gente vê o planeta. Bora mergulhar nessa história que está agitando os bastidores da infraestrutura global? Pega um café, senta aí com calma, que essa viagem vai ser daquelas que te deixam de queixo caído, com a cabeça girando como turbina de trem. Em alta velocidade, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Hoje estamos trazendo uma história incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos caprichados como este. Vamos embarcar nessa juntos? Então, tá, vamos começar do começo, porque ninguém merece ficar boiando. A ideia de um trem que cruza o mundo não é um projeto que está pronto para sair do papel amanhã, mas é uma visão que está fervendo nas conversas entre Brasil e China. Sabe aquela parceria econômica que vive aparecendo no noticiário? Pois é, a China, com sua iniciativa do Cinturão e Rota, está botando bilhões em estradas, portos e ferrovias pelo mundo, e o Brasil está bem no meio desse radar. Esse trem seria tipo uma ponte de aço que conecta os portos brasileiros às linhas ferroviárias chinesas, talvez com trens de alta velocidade ou até tecnologias futuristas como Hyperloop, que voam por túneis a vácuo como se fossem foguetes terrestres. Na real, o segredo está nos corredores logísticos transcontinentais que estão sendo planejados. A China já construiu trens que ligam Pequim a Londres, cortando a Eurásia como uma faca quente na manteiga. E agora está de olho no Atlântico Sul, no Brasil, ferrovias como a Norte-Sul e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL, poderiam se conectar a rotas marítimas ou, quem sabe, a ideias mais loucas, como túneis submarinos ou trens maglev que flutuam sobre trilhos magnéticos. É como se o planeta estivesse encolhendo, com um trem virando o herói que junta continentes que parecem estar a anos-luz de distância. E ó, isso não é só papo de visionário, tem grana de verdade sendo investida. Para entender o tamanho dessa ideia, vamos dar um passo para trás e olhar a história. Brasil e China são parceiros de longa data, mas a coisa pegou fogo mesmo nos anos 2000, quando a China virou o maior comprador de soja, minério de ferro e carne brasileira. Em troca, manda para cá eletrônicos, máquinas e uma enxurrada de investimentos. Segundo o Ministério da Economia do Brasil, o comércio bilateral bateu 150 bilhões de dólares dos Estados Unidos em 2024. Um recorde que mostra como esses dois gigantes estão grudados como unha e carne. O grande segredo está na iniciativa do Cinturão e Rota, lançada pela China em 2013, esse plano que parece coisa de gênio do mal, no bom sentido. Claro, quer conectar mais de 70 países com estradas, portos e ferrovias, criando uma nova rota da seda que faz o mundo girar mais rápido. O Brasil entrou nessa dança em 2019, assinando acordos que abrem as portas para investimentos chineses em infraestrutura. Um exemplo é a Ferrovia Bioceânica, que ligaria o Atlântico ao Pacífico, passando por Brasil, Paraguai, Bolívia e Peru, com apoio da grana chinesa. É como se o trem fosse o fio que costura esse tapete global, apontando para um futuro onde as distâncias viram pó. Mas ó, tem uma ironiazinha nisso tudo. Enquanto o mundo grita por sustentabilidade, megaprojetos como esse podem dar uma rasteira no meio ambiente, com desmatamento e emissões de carbono. Só que a China está botando fé em tecnologias verdes, como trens elétricos que ronronam em vez de rugir, cortando o impacto ambiental. É o planeta gemendo sob o peso do progresso, mas ao mesmo tempo respirando aliviado com soluções mais limpas. Será que o trem vai ser o vilão ou o herói? Só o futuro dirá. Tá curioso para saber como essa maluquice viraria realidade? Imagina um trem maglev, daqueles que levitam sobre trilhos magnéticos,
zunindo a mais de 600 km por hora, como um raio. A China já tem o Shanghai Maglev, o trem mais rápido do mundo, que faz 30 km em 7 minutos. Aqui no Brasil, esse trem poderia se conectar às nossas ferrovias, como a Norte-Sul, que corta o país como uma artéria pulsante, ou a FIOL, que está levando cargas do interior para o litoral. De lá, o desafio é atravessar o Atlântico, talvez com rotas marítimas híbridas, onde trens descarregam em portos como Santos ou Paranaguá e conectam a navios ultra-rápidos, ou até com ideias futuristas como túneis flutuantes ou pontes transoceânicas. O segredo técnico está nas parcerias. Empresas chinesas como a CRCC, China Railway Construction Corporation, já estão no Brasil, trabalhando em projetos como o metrô de São Paulo. Um relatório da ONU sobre comércio internacional diz que megaprojetos assim podem cortar o tempo de transporte de mercadorias em até 50%, transformando o comércio global num estalar de dedos. É como se o trem fosse um mago que encolhe o mapa, fazendo Brasil e China virarem vizinhos de porta. E tem mais, a tecnologia digital está no centro disso. Com rede 5G e inteligência artificial chinesa, o trem poderia ser autônomo, com sensores que desviam de problemas como um gato que sempre cai de pé. Imagina um trem que pensa sozinho, ajustando rotas e horários em tempo real. Uau, é coisa de outro mundo. Só que os desafios são tão grandes quanto o sonho, custos bilionários, negociações políticas que parecem novela, e barreiras geográficas que riem na cara dos engenheiros mais corajosos. Agora, bora pro que interessa. Por que esse trem seria uma virada de chave pro mundo? Primeiro, o comércio iria explodir como fogos de Réveillon. Transportar soja, carne ou minério brasileiro para a China ficaria mais rápido e barato, reduzindo custos que hoje corroem lucros. O Banco Mundial estima que melhorias em infraestrutura podem aumentar o PIB brasileiro em 2% ao ano. E com a China como parceira, isso é dinheiro pingando como chuva em dia de seca. Segundo, empregos para dar e vender. Construir e operar esse trem geraria milhares de vagas, de engenheiros a operários, aquecendo a economia como um forno ligado no talo. Na China, projetos de ferrovias criaram milhões de empregos, e no Brasil, onde o desemprego ainda aperta, seria como um presente de Natal antecipado. Regiões como o interior do Maranhão ou Goiás, por onde passam ferrovias como a Norte-Sul, poderiam virar polos de desenvolvimento. Terceiro, sustentabilidade na veia. Trens elétricos ou maglev emitem muito menos carbono que navios cargueiros ou aviões. A China, que está liderando em energias renováveis, poderia alimentar esse trem com solar ou eólica, transformando-o num gigante verde que devora distâncias sem deixar um rastro de poluição. A IRENA, Agência Internacional de Energias Renováveis, diz que o transporte ferroviário é 80% mais eficiente que o rodoviário, e com tecnologias limpas, é como dar um abraço no planeta enquanto cruza o mundo. E tem um lado cultural que é de arrepiar. Imagina brasileiros aprendendo mandarim nos vagões, enquanto chineses curtem o samba em vagões-restaurante. Seria uma ponte cultural, unindo o carnaval ao Ano Novo Chinês, como se o mundo virasse uma grande festa de rua. É o trem simbolizando a harmonia global, conectando corações tão distantes quanto São Paulo e Pequim. Mas nem tudo é um mar de rosas. O segredo tem seu lado sombrio e os obstáculos são de tirar o fôlego. Primeiro, o custo, bilhões de dólares que podem virar uma dívida pesadíssima. A China já emprestou fortunas para países da África, e alguns estão penando para pagar. No Brasil, com nossa dívida pública, seria como dançar tango na beira do precipício. Segundo, o meio ambiente. Construir trilhos ou portos pode devastar florestas, como na Amazônia, onde projetos de infraestrutura já causaram polêmica. Ambientais como o WWF alertam que, sem planejamento, é como abrir uma ferida no pulmão verde do mundo. A ironia é que um trem feito para ser sustentável pode acabar machucando o planeta se não for bem pensado. Terceiro, a geopolítica, que é um jogo de xadrez complicado. Os Estados Unidos da América veem a China como rival, e um projeto desses poderia azedar as relações. É como se o trem que une Brasil e China
dividisse o resto do mundo. Prenúncio de conflitos? Talvez, mas fóruns como o BRICS podem ajudar a acalmar os ânimos. E tem a questão da tecnologia. O Brasil precisa capacitar sua mão de obra para não virar refém de know-how chinês. Sem isso, é como querer nadar no oceano sem saber boiar. Investir em universidades e centros técnicos seria essencial para fazer o trem rodar sem depender de ninguém. O segredo por trás da viabilidade está na tecnologia, e a China é craque nisso. Eles têm mais de 40 mil quilômetros de trilhos de alta velocidade, com trens que cortam o país como flechas. O Shanghai Maglev, por exemplo, faz 431 km por hora sem piscar. No Brasil, poderíamos adaptar essa tecnologia integrando a ferrovias como a Transnordestina ou a Norte-Sul. E olha só, startups como a Hyperloop Brasil estão estudando túneis a vácuo, onde trens podem chegar a 1000 km por hora, como um foguete que sussurra em vez de rugir. A inteligência artificial também entra na jogada. Com 5G e sensores, o trem poderia ser autônomo, desviando de problemas como um ninja dos trilhos. Um estudo da McKinsey prevê que trens inteligentes podem reduzir custos operacionais em 30%, enquanto aumentam a segurança. É o trem ganhando vida, como um cérebro de aço que pensa e age sozinho. E tem mais. A energia, painéis solares nos trilhos ou turbinas eólicas poderiam alimentar o trem, tornando um monstro verde que cruza o mundo sem deixar pegadas de carbono. A China já testa trens movidos a hidrogênio e o Brasil, com seu potencial renovável, poderia seguir o exemplo. É como se o trem fosse um dragão que cospe energia limpa em vez de fogo. Para te convencer que isso não é só papo, bora olhar exemplos reais. Na China, o trem Pequim-Xangai corta 1.300 km em 4 horas, conectando milhões de pessoas. Na África, a ferrovia Addis Abeba-Djibouti, bancada pela China, transformou o comércio, reduzindo o tempo de transporte de semanas para dias. No Brasil, a Transnordestina, com investimento chinês, está levando cargas do Piauí ao Ceará, prenunciando que um megaprojeto pode fazer. Lembra do canal do Panamá? Ele mudou o comércio global, e esse trem poderia ser o próximo passo. Na Europa, o Eurotúnel liga Reino Unido à França por baixo do mar. Por que não sonhar com um túnel ou uma rota híbrida no Atlântico? É como se o passado estivesse sussurrando, vocês conseguem, é só querer. Quer uma história para aquecer o coração? Na Etiópia, a ferrovia financiada pela China levou luz e progresso para vilas remotas. Crianças que estudavam sob lamparinas agora têm escolas eletrificadas, e comerciantes que fechavam cedo agora vendem até de noite. No Brasil, imagine vilas no interior do Mato Grosso ganhando vida com o trem, com feiras locais vendendo produtos para exportação. É o trem como um herói, trazendo esperança como um raio de sol após a tempestade. Na China, cidades como Chengdu viraram hubs globais graças às ferrovias. No Brasil, cidades como Anápolis, no Goiás, já são polos logísticos por causa da Norte-Sul. Com o trem Brasil-China, essas cidades poderiam brilhar ainda mais, como estrelas num céu de oportunidades. O segredo final é que esse trem pode virar realidade em 10 a 20 anos, com acordos do BRICS dando aquele gás. Imagina embarcar em São Paulo, tomar um café no vagão-restaurante e descer em Pequim, com paradas em portos virtuais pelo caminho. É o mundo virando uma vila, com as distâncias caindo como castelos de cartas. Galera, só para deixar a ideia bem clara, tomar o cafezinho no vagão para chegar na China é um modo de falar que foi encurtada a rota das mercadorias. O grande lance dessa rota de trem transcontinental no Brasil é criar uma ferrovia que cruze o país de ponta a ponta, conectando os portos do Oceano Pacífico na América Latina aos portos brasileiros no Atlântico. Para isso, seria preciso abrir túneis nas cordilheiras dos Andes, ligando o interior do Brasil a algum porto no lado oeste do continente. É um megaprojeto para facilitar o transporte de mercadorias e turbinar o comércio. Mas tudo depende de vontade política, com líderes como Lula e Xi Jinping trocando apertos de mão
o trem ganha força. A Bloomberg prevê que investimentos chineses em infraestrutura na Meta. Quer levar sua empresa para o futuro sustentável? A NetAdept Technology oferece soluções de TI para te colocar no trilho certo. Desenvolvemos sistemas inteligentes para logística, aplicativos com inteligência artificial para otimizar rotas e plataformas digitais para divulgar projetos inovadores. Visite nosso site e bora construir o futuro juntos. Quer mergulhar fundo nos megaprojetos que estão mudando o mundo? Leia o livro The Belt and Road Initiative na Amazon Brasil. É leitura que abre os olhos para o futuro do comércio global. O link está na descrição do vídeo. O segredo do trem que cruza o mundo está revelado. É uma ideia que une Brasil e China, encolhe distâncias e promete um futuro mais conectado, sustentável e próspero. Com desafios grandes, mas benefícios ainda maiores, esse trem é mais que aço e trilhos. É um símbolo de esperança. Compartilhe essa história, comente com os amigos e bora sonhar com um mundo onde o Brasil e a China estão a um bilhete de trem de distância.